Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Djordje Petrovic, porque eu tô numa séria dúvida do que o Chelsea vai fazer em relação a ele, né? Já que é um goleiro que custou relativamente barato, né? Foi contratado da Major League Soccer por menos de 20 milhões de libras, foi bem barato, né? E assim, assumiu a titularidade na temporada passada quando o Robert Sanchez machucou e nunca mais saiu, basicamente isso, porque era meio que óbvio que ele era um goleiro muito melhor do que o Sanchez. Porém, né, assim, eu acho que isso é um dos motivos pelo qual a diretoria demitiu o Pochettino, né? Porque assim, não que eu defenda aqui, eu acho um técnico fraquíssimo, mas ele não é o tipo de cara também que vai querer ficar só, tipo, fazendo o que a diretoria quer, entende? Eu duvido que a diretoria queria que o Gallagher fosse o titular por 37 jogos da Premier League, entende? E o Pochettino fez isso, né? E assim, ele deu preferência ao Gallagher do que outros atletas do meio-campo do Chelsea. E eu olhando assim para todo esse contexto, né? Aí, tipo, antes do Maresca assumir, o Robert Sanchez já era dito como titular. Aí eu fico pensando, por quê? Por que os diretores veem o Sanchez como titular? Aí o Maresca tem que ficar falando o que a diretoria quer. Porque vocês realmente acreditam que o Maresca fala assim, nossa, o Sanchez realmente é um goleiro incrível, a gente confia nele. Cara, é o que a diretoria quer e um dos motivos pelo qual o Maresca foi contratado é que não fantoche na hora de falar das decisões da diretoria de futebol. Porque quem olha para o campo, quem consegue ver o futebol mesmo, né, sem ficar só preso em estatísticas, nem toda hora as estatísticas vão contar o fato real, mas assim, cara, esse momento do Chelsea, a gente vê o Robert Sanchez custando muitos pontos, e do outro lado você vê o Petrovic defendendo o que está defendendo, aí você fica pensando, o Chelsea não precisa contratar um goleiro, ele já tem um goleiro excelente, mas por algum motivo a diretoria de futebol decidiu emprestar o melhor goleiro que eles tinham para ficar com o pior de titular. E a mesma coisa eu coloco assim, até o Chalobah é um excelente exemplo. Ah, a gente tem tantas opções, o Chalobah vai ficar sem espaço, era o que o Maresca dizia. Quem é titular agora do Chelsea? O Chalobah. E ele fala, não, ele encaixa bem no sistema, né? Porque na época tinha motivo de fair play, ele usou esse argumento, né? E é aquele negócio, não dá para acreditar no que o cara vai falar nesses briefings, porque no final ele pode estar realmente insatisfeito com os jogadores, só que a diretoria quer que eles joguem, né? E eu fico pensando, o quanto que vale a diretoria de futebol ter tanto poder assim para decidir que certos jogadores que o técnico pode gostar vão embora e alguns que ele, tipo assim, gosta e ficaram e não pode usar, porque eu fico pensando, ele não pode usar o Carney Chukwuemeka, né? Ele não pode tentar usar ele de 8 ali ao invés do Desbury Hall, o Chukwuemeka não pode ser nem relacionado, né? Porque talentoso ele é, a gente já viu isso, mas é bizarra a situação que o Chelsea vive, e aí eu fico pensando, porque o Petrovic já está sendo especulado em outros clubes, e nada se fala dele voltar para o Chelsea. O Chelsea tem um problema claríssimo com o goleiro. E tem um goleiro excelente lá no Estrasburgo. Era só fazer o quê? Chama o cara de volta e empresta o Jorgensen. Não é? Porque assim, eu não vou ser cruel de emprestar o Robert Sanchez para lá, mas eu duvido que o Jorgensen ia negar uma oportunidade de catar em tempo integral. Ou ele vai querer continuar sendo banco do Sanchez. Mas dá para fazer isso. O Chelsea não faz. Não tem nada falando disso. Não tem nada falando. Não. Ele faz parte do projeto do Chelsea. Sempre umas coisas, a gente não consegue ter um espaço pra ele aqui, né? Tipo, ele tá tão abaixo do Sanches. Eles falavam um negócio desse, tipo, aí não tá no mesmo nível do Sanches. Eu concordo que ele não tá no mesmo nível, porque é uma discrepância tão grande a favor do Sérvio que chega a ser uma piada de mau gosto, né? Mas parece assim, o que os diretores veem de futebol que importa, né? Tipo, o que eles tomaram de decisão é a verdade que eles têm que repetir 1000 vezes até que a mentira se torne a verdade, né? Como falavam várias vezes alguns propagandistas malignos. Então, assim, eu olhando para essa situação, eu vejo um goleiro que está mostrando, inclusive, excelência no jogo com os pés, excelente precisão dos passes, sejam curtos e longos. Inclusive, os passes longos do Petrovic estão em quase uma patamar de 50% de conclusão, enquanto o Sanches não passa de 30%, uma diferença de 20%. Então, assim, distribuição de jogo com os pés do Sanches é uma das piores que eu vi na vida, porque é um cara sem noção de perigo, sem precisão, assim, não tem precisão alguma, não tem um passe do Sanches que você olha e fala, nossa, que incrível, igual o que o Ederson fez pro Haaland, entende? O que o Alisson várias vezes conseguiu fazer para seus companheiros, não é à toa que Ederson, Alisson às vezes conseguem assistências, o Sanches não tem nada disso. Aí eu fico pensando, né, qual é a razão para fazer um negócio desse, né, tipo, de você literalmente escantear o seu melhor goleiro para ficar com um goleiro ruim. O Sanches é ruim. Eu não acho que ele é um goleiro problemático, não, ele é ruim. Porque ele faz algumas defesas, do que adianta se o cara comete tantos erros que levam a chutes perigosos, que ele acaba sofrendo gols tão evitáveis, do que adianta? Ele não te passa segurança.
E eu acho assim que o Chelsea está perdendo pontos por não ter o Petrovic, e esse tipo de decisão é o que pode custar um top 4. Isso está muito nas mãos dos diretores, né? E eu acho assim, um técnico que não tem um pulso firme também para falar, não, isso aí não tá certo, tem que manter o cara. Eu acho assim, isso para mim joga contra. Eu acho assim, o Maresca vai sempre aceitar ser esse fantoche, né? Você só o cara que aceita essas decisões idiotas. Eu, pessoalmente, não consigo olhar para esse tipo de situação e achar normalidade. E aí fica a minha pergunta: vamos vender o Petrovic mesmo e ficar com o Sanches? Tipo, vamos ficar com um goleiro que tem mais falhas claras em todo o futebol europeu, pesando nas principais ligas? O líder de erros claros que levaram a gols na La Liga é o Marco com 2. E já teve mais rodadas na La Liga lá do que na Premier League. E só tem 2 erros. O Sanches tem mais que o dobro. Então, assim, é bizarro, mas o Chelsea literalmente fez isso, né? Tomou a decisão de tirar o goleiro titular deles na temporada passada, e que ajudou bastante o clube, para colocar um goleiro ruim no lugar conscientemente, porque não entra na minha cabeça que os caras olhem para os jogos e falam, não, o Sanches é melhor que o Petrovic, não é nem perto, a gente teve que jogar o Petrovic para fora, que não teria tempo de jogo comparado ao Sanches, vai. Como é que a gente pode dar tempo de jogo pro Petrovic quando tem esse cara? E não é o Neuer, assim, o Sanches é mais velho que o Petrovic, há de se lembrar disso, ele tem 27 anos, se não me engano o Petrovic tem 23 ou 24. O Sanches dele tem menos teto de produção, ele tem menos qualidades, ele tem mais problemas, mas é a decisão que o Chelsea toma. Eu fico perguntando, o que será feito com o Petrovic? Aí a minha pergunta é, se vão vender ele, vão vender para a melhor oferta? Se a melhor oferta for de um clube da Premier League, vai que o United contrata o Petrovic para substituir o Onaná. Vocês fizeram uma grande oferta, por que não aceitar um negócio desse, né? Eu não duvido disso acontecer. Aí você vai vender o cara, vai ver ele brilhando em outra equipe. E vai ficar chupando o dedo, vai ficar com o Sanches mesmo? Pra mim, assim, a contratação do Jorgensen, ela não era errada. Errada é manter o Sanches. O Sanches tinha que ser chutado do elenco. É uma contratação que não fez sentido desde o primeiro momento. Ninguém vai pagar 25 milhões pelo Sanches igual o Chelsea pagou. Eu não acho que alguém pague 10 milhões pelo Sanches. Não faz sentido o time correr esse risco. Então, eu sinceramente acho que o Chelsea está preso com o Robert Sanches por um tempo. E é um absurdo que esse cara seja hoje o titular inquestionável dentro da equipe. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.